todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso programa OAB Acontece, um programa da OAB Subseção Guarujá em parceria com a nossa querida ISTV. E hoje nós estamos aqui para tratar do acontecido essa semana relacionado à jovem advocacia, o acolhimento. E para a gente descobrir do que se trata esse acolhimento ao jovem advogado, o que foi este evento ocorrido lá na nossa subseção, eu estou aqui acompanhada de duas maravilhosas mulheres, doutora Cícera Felipe, secretária da Comissão da Jovem Advocacia, e doutora Ariane Santos Barreto, que é presidente da Comissão da Jovem Advocacia. Muito obrigada, meninas, por estarem aqui comigo. Obrigada eu pelo convite. Obrigada pelo convite, por poder estar participando, compartilhando um pouquinho como é que foi essa tarde hoje de recepção dos jovens advogados lá na nossa subseção. Ah, que ótimo, gente. Então vamos descobrir juntos o que é esse acolhimento. Para vocês começarem a entender um pouquinho sobre isso, vejam este vídeo que nós preparamos para vocês. Então, pessoal, olha só que bacana, né? E para a gente começar a entender um pouco isso, eu sempre falo para vocês do papel das comissões, né, na OAB Guarujá, que são aqueles grupos, né? Então, hoje nós estamos tratando de algo organizado pela Comissão da Jovem Advocacia, uma comissão composta de jovens advogados. Doutora Ariane, o que é essa Comissão da Jovem Advocacia afinal e qual o objetivo deste evento que nós vimos aí, assistimos, chamado acolhimento? A Comissão da Jovem Advocacia é uma comissão criada pela OAB Guarujá, né, dentre outras subseções também, para acolher o jovem advogado. A pessoa que acabou de se formar, que está iniciando a vida profissional, ela visa esse acolhimento. Para quê? Para ele poder se inserir no mercado de trabalho, para ele poder participar das atividades institucionais. E esse acolhimento, ele tem justamente esse intuito, mostrar a casa, quais as funções, o que tem disponível para ele, o que a gente oferece no dia a dia, se tiver dificuldade, para onde pode procurar, para onde pode correr e ir atrás. Então, nesse acolhimento que tivemos, o intuito era para interagir desses jovens advogados, né, que estão iniciando agora na profissão, se conhecerem, quebrar um pouquinho o gelo inicial, porque na próxima semana irão pegar a carteira da ordem, né, o documento tão especial depois de uma longa jornada. E é isso, espero que todos tenham gostado e que sejam bem-vindos à nossa Comissão da Jovem Advocacia. Quem ainda não faz parte e queira participar, sinta-se convidado. E é isso. É interessante mencionar também que esse projeto de acolhimento ele é um projeto recente na casa, né? Onde estamos todos de portas abertas agora para acolher, dar todo o suporte para aquele jovem advogado que chega com todos os seus medos e inseguranças, sem saber a quem recorrer. Muitos, né, jovens, nós sabemos que não vêm de família com advogados, que não tem experiência, né? Isso, não tem uma experiência ainda na sua carreira e precisa desse acolhimento. Foi muito interessante esse projeto da doutora Roseli, aqui na nossa subseção, e já vem dando muitos frutos. A nossa comissão hoje, ela agrega um número, sabe exato de quantas? É uma comissão com alto bem número atuante, de membros, né? A nossa comissão ela está bem atuante
e tem trazido vários resultados para os jovens advogados que estão muito contentes com a comissão. É muito importante, né, meninas, a gente dizer que esse acolhimento acontece toda vez de forma anterior ao recebimento da carteira. Então, o advogado, ele não simplesmente chega lá para a sua cerimônia, né? A gente pensa nesse acolhimento exatamente para ele tirar algumas dúvidas nessa... Para ele se inserir, né? Exatamente. Na casa da ordem, na casa do advogado, para ele se sentir participativo. Porque, como a doutora Cícera falou, muitos não vêm de família de advogado, muitos nunca entraram na OAB. Então, esse encontro que aconteceu hoje é justamente para quebrar essa barreira, né? E ficarmos mais próximos. E aí é importante também, vocês que já têm experiência, que já acompanham esses jovens advogados, inclusive em outras oportunidades de jovens, em outras cerimônias de entrega, qual costuma ser a maior dificuldade deles nesse início de profissão? A atuação e captação de clientes. Porque, como alguns não estão na área, tem alguns que estão migrando de profissão, passaram por outras, e aí fica, por onde vou começar? E aí, por meio de alguns cursos que a OAB oferece, mensalmente, a Comissão da Jovem Advocacia costuma realizar mesa redonda, né, voltada para as áreas mais recorrentes, para poder demonstrar como que é a atuação, como costuma ser, qual vai ser aquela barreira que você vai poder encontrar, tentando sanar algumas dificuldades e facilitar o caminho desse jovem advogado. E um conselho que a gente sempre dá nesses acolhimentos, façam parcerias. As parcerias, elas são essenciais, fundamentais, para que a gente possa se sentir segurança na hora de fazer ou uma audiência, ou de planejar um processo, né? Às vezes é o seu primeiro processo, e com a orientação, o apoio de um colega e a parceria, você consegue conduzir melhor, né, o seu trabalho e entregar para o cliente um trabalho com excelência, né, um trabalho feito com muito carinho e dedicação. Então, a gente sempre indica as parcerias, contatos, fazer network, tá sempre envolvido para poder você ser visto, para você entender como é o dia a dia da advocacia, hoje em dia que se perdeu um pouco, né, pelo meio digital. Então, esse acolhimento tem várias instruções nesse sentido e é muito gratificante. Que tipos de instruções os advogados recebem nesse acolhimento? Como fazer um atendimento, como realizar uma atuação profissional, caso tenha alguma dificuldade, onde procurar o serviço, né, o que os funcionários da OAB podem ajudar para auxiliar, o que a casa tem disponível hoje para utilizar, que hoje tem, além do auditório, né, tem salas de atendimento, tem sala para audiência, porque muitas vezes a pessoa não tem um escritório físico ainda, né? Então, agenda o atendimento na sala da OAB, vai ser um preço extremamente acessível, o ambiente é formal e extremamente profissional, isso facilita muito. E com todo o apoio, né? Internet, computador, cafezinho, impressora. E isso vem para facilitar bastante a atuação profissional de todos. Sim. Não só do jovem advogado, né? Mas de qualquer profissional da advocacia aqui da nossa cidade. Verdade. Então, tem como começar, né? Então, não precisa ficar com medo, com insegurança, como que vai ser. Temos um local apropriado, onde vai dar bastante credibilidade para o trabalho, para o atendimento do jovem advogado. E ali vai ser o primeiro passo. Logo após, você vai estar apto, né, para alugar uma sala, para ter o seu espaço, ou fazer um coworking em casa também, né? É muito interessante. E além disso, a própria sala da OAB tem um coworking, né? Tem alguns computadores lá disponível, tá pelo centro do Guarujá, precisa fazer um peticionamento. Isso. Tem computador disponível. Preciso fazer uma impressão para o cliente assinar. Pode solicitar lá. Assim como nas salas dos fóruns da OAB, né? No fórum de família tem uma sala disponível para poder utilizar computador, impressora, fórum civil e no fórum trabalhista também. A mesma estrutura para poder facilitar o acesso. Então não tem desculpa, né, gente? Vocês viram. Agora, uma coisa muito interessante que vocês comentaram é sobre o networking. Então, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, que são, às vezes, jovens advogados, mas por algum motivo não participam das nossas comissões, podem se questionar, né? Por que participar de uma comissão? E eu sempre tenho uma opinião, assim, sobre isso, de pertencer a uma comissão, exatamente por a gente estar inserido em um ambiente
de pessoas que têm dificuldades. Porque por conta das redes sociais hoje, parece que, assim, eu me formei, já consegui meu primeiro cliente, daqui um mês eu tô com um monte de clientes na minha carteira e, nossa, a advocacia é um sucesso. Quando o processo da advocacia é muito penoso. Então, vocês acreditam que esse pertencimento à comissão ajuda nisso, a dividir dores também, não só alegrias? Sim, a realidade, o dia a dia, né, é bem diferente do que as redes sociais demonstram aí. Então, assim, não pode também levar tudo, né, a sério que as redes sociais mostram aí, assim, um mundo ilusório. A advocacia, ela precisa de empenho, dedicação, muito estudo. Tempo, né? Então, e o lado positivo, né, de estar agora tendo esse programa também, demonstrando todos os serviços que a casa disponibiliza, é que cai por terra, né, aquela imagem negativa da OAB, que a gente só paga anuidade, e não é verdade, né? A gente tem todo o suporte, todo o apoio agora com acolhimento, onde direciona o jovem advogado a seguir o seu caminho certo, como escolher o ramo, o nicho que você vai atuar. Então, assim, inúmeras palestras, inúmeros cursos gratuitos, né, que temos na nossa casa. E o mais recente agora, que está sendo bem procurado, é o curso do EPROC, né, que é o novo sistema que está entrando atualmente. Então, assim, a gente só tem que demonstrar e levantar mais ainda a bandeira da OAB por conta desses pontos positivos que o jovem advogado recebe. E não é só pagar anuidade, tem que participar, tem que vir para casa. A casa do advogado, ela foi feita para isso, para o acolhimento, para direcionar o jovem advogado e aqueles também que já estão aí há um bom tempo também, né? Para poder se atualizar, sempre se atualizar. Bem lembrado essa questão da anuidade, né, doutora Cícera? Porque tem benefícios, né? Só que tem que ter conhecimento para poder saber e usufruir. Não achar que só está pagando anuidade. Por exemplo, os cursos. A maioria você consegue utilizar essa anuidade de volta. Vai ser abatido do valor que você pagou. Dentre outros benefícios e convênios que a própria OAB oferece. Participando, às vezes, da comissão, a gente está falando muito da comissão do jovem advogado, eu falo que ela é a porta de entrada da OAB, né? É a porta de entrada, você vai iniciar. Por quê? Porque não é uma comissão permanente. Você entra, começa a conhecer, faz aquele network e a partir dali pode se direcionar para a comissão que você melhor cria um engajamento, que você melhor se adeque, que seja a sua área de atuação. Então, quem ainda não é membro, pegou carteira recentemente, muitas pessoas se formam em outra cidade, né? Fica receoso, não vou ir na UAB, não conheço ninguém. Sinta-se à vontade, tenha esse pertencimento a participar dos nossos eventos. É verdade, gente. E olha, eu sei que tem muitos estudantes de direito que tá escutando esse nosso encontro, tá brilhando o olho e querendo saber se pode participar da comissão. Pode? Claro. Não só pode, como deve, né? Ele pode ser membro convidado. Por quê? Dali pra frente, a tendência é que ele faça parte, sim, da OAB permanentemente. Então, por que não começar enquanto ainda está na graduação? Exato. E aí é muito interessante, né, gente? Que daí você se insere ainda a informação, tem acesso, né, a esses encontros, compartilhar a rotina. Seria tão legal se eu tivesse feito isso na minha época, né, para eu ter um spoiler do que era advocacia, porque simplesmente saí da faculdade, peguei minha carteira e agora? Literalmente né? É o que a gente tenta trabalhar hoje na comissão, né? Sim. Porque cada um veio com... Na minha época, quando eu iniciei, teve um acolhimento bom, né, de quem estava presidindo, mas a gente pega um pouquinho do que a gente gostaria que melhorasse para poder trazer agora e tentar facilitar a vida, né? Então eu falo, poxa, se quando eu tivesse pego minha carteira da ordem, tivesse esse tanto de coisa, esse acolhimento, essa recepção, teria sido muito mais fácil, menos burocratizada a coisa. E menos traumático, né? Porque a gente fica cheia de medos e anseios, né? De insegurança. E quando você se sente acolhida, confortável, que alguém pegou na sua mão, que alguém te direciona, que alguém te dá o suporte necessário, parece que tudo se torna muito mais fácil. E é isso que realmente acontece, né, com o acolhimento. Você se sente preparado, você se sente conduzido
como se você não estivesse sozinho. E realmente, com o acolhimento, com as comissões que temos, né, na casa, você não está sozinho. Temos sempre vários colegas que estão dispostos a ajudar, a ensinar, a ser padrinho, né, nas primeiras audiências também, que isso é muito importante. Assim como aconteceu comigo, a gente quer replicar o que a gente recebeu de uma forma muito acolhedora também, para que todos se sintam capazes, sem medo de advogar. Com certeza, e essa recepção é muito boa para nós, então esse acolhimento é uma das ferramentas que essa comissão utiliza para auxiliar o jovem advogado que está iniciando aí no mercado de trabalho da advocacia. Então, se você é um jovem advogado que está nos assistindo, não participa da comissão, tem interesse, participe. Você, estudante de direito também, que quer participar, gostou, nossa, que legal, não sabia, participe. Como é que eu faço para participar? Você entra lá no site da OAB, oabguarujá.org.br, acessa lá comissões, escolhe Comissão da Jovem Advocacia e preenche seus dados e faz a sua inscrição e aguarda o retorno das meninas da casa lá, que vão te dar todos os próximos passos, né? Isso é muito importante. Outra situação também, gostei dos projetos, mas como é que eu posso ficar informado do que está acontecendo na casa? Quais meios que eles podem utilizar para se informar do que está acontecendo na OAB Guarujá? Hoje nós temos o canal da Jovem Advocacia no WhatsApp, né? Que constantemente é divulgado informações do que acontece e temas atuais. Além disso, também chega no e-mail os eventos que a casa promove e no próprio Instagram. Uhum. Então lá no Instagram, @OABGuarujá, vocês conseguem o link de acesso a esse canal, que ele não é um grupo de WhatsApp, ele é um canal do WhatsApp. Então, que você consegue receber as atualizações por lá diretamente no seu WhatsApp. Ou se você tem pavor de coisa de WhatsApp, não tem problema. Você acessa a rede social da OAB Guarujá e lá tem semana jurídica, tem mesa redonda, tá tudo escrito, né? Lá. Exatamente, congressos. Então, você consegue se informar dessa maneira. E meninas, o papo tá muito bom, mas a gente tá chegando ao fim do nosso bate-papo e eu queria que você deixassem, cada uma de vocês, uma mensagem para algum jovem advogado que está nos assistindo. Algum recado, alguma dica, que vocês compartilhem alguma experiência, o que vocês quiserem abrir o coração aí para o jovem advogado que está nos assistindo. O que eu costumo falar, às vezes até entrega de carteira lembra por qual motivo você começou lá atrás, no início da graduação. Cada um vem com uma história. Alguns vêm de família de advogado, outros não vêm, mas cada um tem uma história, né? Essa trajetória vem regada de coisas. Quando você pega a sua carteira da OAB, vem cheio de expectativas. Você fala, e agora? Então, assim, coloca todas essas expectativas no teu caminho, continua estudando, continua plantando, que uma hora você vai colher tudo aquilo que você iniciou lá atrás. E se apaixone por esse processo, né? Pelo processo da profissão, pelo processo que você vai encarar e pelo processo, justamente, propriamente falando, porque quando o cliente te contrata, ele também está cheio de expectativas, né? E você está cuidando de uma vida, está cuidando de uma pessoa, muitas vezes está tudo nas suas mãos. Então faz com ética, faz com profissionalismo, faz com toda a sua dedicação que o seu retorno vai vir. Então lembra o porquê começou, continua plantando que a sua colheita vai vir. E se apaixone pelo processo, assim como a gente é apaixonado pelo direito. Então, a minha mensagem que eu tenho a dizer a todos os jovens advogados, estudantes de advocacia, é que busquem sempre estar se aprimorando, busquem com toda força, toda garra, onde vocês puderem achar forças para poder lutar pelo direito do cliente de vocês quando vierem isso, quando vocês conseguirem o primeiro cliente, quando tudo tiver fluindo, vocês façam com muito amor, assim como a doutora Ariane já mencionou, com muita ética, que isso é fundamental. Quando se age com ética dentro da nossa carreira, que é algo que a gente precisa melhorar muito, para a gente quebrar esse dogma, né, essa má fama dos advogados, que a gente possa ser unido, né, que a gente possa fazer uma advocacia que venha a ser unida, uma classe justa,
que apoia os colegas, que estejam sempre interagindo. Então venham com essa mentalidade também de ser proativo, de se doar um pouco também e ajudar os colegas, porque é dando que se recebe. Então, assim, a nossa profissão, ela é uma profissão nobre, são gestos, né, muito significativos para cada pessoa. Às vezes para a gente é apenas um processo, mas para aquela pessoa que está do outro lado, esperando uma expectativa de êxito, muitas das vezes não vai ser o êxito, né? Mas ela precisa daquele retorno com muito empenho, com muito esforço. Façam tudo com amor. Ah, que lindo, gente. Eu agradeço demais a presença de vocês hoje aqui, a disponibilidade do tempo de vocês e principalmente por organizarem, né, esse acolhimento de uma forma tão sensível, tão humana, pensando nas dificuldades, né, que os jovens enfrentam nesse início e que esse projeto continue prosperando e capacitando cada vez mais os nossos colegas jovens advogados. Muito obrigada pela presença de vocês. E vocês que nos assistem, que ainda não fazem parte da Comissão da Jovem Advocacia, aqui foi suficiente, né? Todo mundo vai querer fazer parte. Então, vocês podem entrar lá no site da OAB e fazer a inscrição de vocês, que vocês serão muito bem recebidos. Tenho medo de ficar deslocada, não vai ficar, fica tranquilo. Tem café lá delicioso, que já começa sempre um bom networking, tá bom? Então, muito obrigada pela companhia de vocês hoje em mais um de nossos encontros aqui aos sábados. Eu espero vocês no nosso próximo programa. Um abraço.